Sou uma fã, assim, uma fã. A mostra é uma referência, né? Tem uma importância fundadora. A mostra é o festival de quem gosta de cinema. Um grande festival de cinema que está preocupado com a produção independente, autoral, jovem. Uma informação única. É uma janela para o mundo, né? Não só em termos de cinema, mas de cultura e de pensamento. Te dá a oportunidade de conhecer o novo. A gente conheceria só cinema de alguns lugares da Europa e americanos se não fosse a mostra. Para mim, valeu como se eu tivesse feito um curso de cinema. Eu posso dizer que a mostra mudou minha vida. O que eu me lembro mais é sala escura, fila e tá completamente embriagada de cinema. A minha relação com ela, num certo sentido, eu diria para você que é sobretudo de gratidão. É um espaço de reconhecimento, de existência, de você poder se estimular e continuar. Nada que dure 35 anos é fugaz, acontece por acaso, né? Ela foi construindo uma história e ela foi construindo um público também. Sem a mostra, nós ainda viveríamos da pré-história do cinema de arte. Hoje em dia todo mundo sabe que é muito importante apresentar o seu filme na mostra de cinema. Viva a mostra! Em 1977, o Leon organizou a primeira Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Foi para comemorar os 30 anos do MASP. Logo no começo, o Leon instituiu o voto do público, num período em que a gente não votava em nada, né? A ditadura nos havia roubado o direito de voto. Então isso por si só já foi uma coisa bacana e inovadora. Foram só 16 filmes e o filme vencedor foi o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Um filme muito bonito, eu lembro do salão do MASP, o auditório repleto de pessoas sentadas pelo chão e o Leão, o grande capitão disso. O que não puder entender é que só macho entra nas grandes jogadas. Não se deve mentir. Não foi o que a gente combinou? Leon fez aquela mostra em circunstâncias muito difíceis nacionais. Nós estamos em plena ditadura militar. Nós estamos em pleno governo Geisel. Eu acho que a mostra de cinema, na verdade, nasce com um sonho do Leon de trazer para cá os filmes que não chegavam. A censura era muito forte no Brasil. O Leon, para driblar a censura, ele fazia acordo com os consulados para que os filmes viessem nas malas diplomáticas. Exigiam, isso era lei, assistir os filmes antes do público. Cria-se uma mostra internacional de cinema em São Paulo. É nessa conjuntura que o Leon vai ter que fazer a mostra. Que é uma força de vontade e uma obsessão mesmo, né? Muito grande. E o Leon é isso. Há 35 anos atrás, eu estava no colégio ainda. Terminando o colégio. Eu lembro de ler em jornal, eu tinha 14 anos, que abri no MASP uma mostra de cinema. Eu estava ali naquela sala desde a primeira edição, em 77, eu, meu namorado, que depois, enfim, com quem eu me casei, que é o pai da minha filha. Eu estava ali com meus 15 anos, quando começou a mostra. E eu lembro muito bem das filas no MASP. Foi muito marcante para a minha geração, que estava ali na adolescência, né? Ter contato com tantos filmes de diferentes sotaques, diferentes línguas. O mundo, em termos culturais, e não só de cinema, mas culturais, é muito rico e muito diferente, muito interessante, instigante. É incrível. Então, se a gente para pensar na história do cinema dos últimos 30 anos, sem qualquer favor, foi na mostra que a gente foi, em primeiro lugar, se atualizar. A mostra começou como um festival. Era uma espécie de festival dos festivais, com um número pequeno de filmes que trazia destaques dos grandes festivais do mundo, Cannes, Berlim, Veneza, os filmes
que as pessoas estavam premiadas, os filmes de diretores mais conhecidos, mas a mostra e ocupava poucas salas, 3, 4 salas na cidade, e a mostra foi crescendo, e foi mudando o seu perfil. Ao contrário de muitos eventos do mundo, ela cresceu e ganhou foco. Lembro que fiquei muito curioso, mas tinha 14 anos, achava que não era grande demais para mim aquele mundo. E fui pela primeira vez à mostra em 1981. Um jovem que adorava cinema em São Paulo no começo dos anos 80. Eu fui lá sugar o que podia sugar na mostra. Eu dei sorte, muita sorte, porque é tida como uma mostra, pelo próprio Leon, como uma das mostras mais importantes. Talvez seja uma primeira grande mostra que ele fez. Foi a mostra em que a gente viu Sabe Quem Puder a Vida do Godard. O Godard há muito tempo não lançava um filme de cinema e era uma novidade, finalmente um filme do Godard. Foi a mostra que a gente pôde assistir Saló, que estava proibido, do Pasolini. Eu era estudante na colegial, aí eu participei daquelas loucuras que acho que só colegial faz. Eu fui assistir Saló, do Pasolini, e o Calígula, que estavam só liberados para a mostra por um mandado de justiça, não estavam liberados pela censura. Tem uma foto meio clássica, que é aquela fila, um caracol que não acaba nunca, no vão livre do MASP, e eu tô ali naquela fila, acho que eu cheguei 10 horas da manhã para um filme que ia passar às 2 da tarde. Imagina, anos 80, a gente estava recém saindo da ditadura, ainda não tinha o gosto total de liberdade, mas aquilo era um exemplo de liberdade de expressão, né? Mesmo sendo dois filmes tão diferentes, né? O Saló, uma coisa interessante, discutível. O Calígula é uma bobagem, for ver hoje, é uma bobagem plena, ele só foi proibido por causa do sexo explícito. A censura era mais uma censura política do que necessariamente uma censura de sexo. Embora ela no começo fosse muito forte, aos poucos eles foram chegando à conclusão que era melhor o pessoal ir se masturbar na sala de cinema, porque eles não estariam fazendo revolução, protestando. Na mostra, ainda no MASP, foi exibido de surpresa, de sopetão, um filme chamado A Mulher e Labette, um filme do Valerian Borovzig, que é um filme quase explícito lá dentro, e que não era, mas ele tinha uma sensualidade quase chocante, brutal mesmo, mostrava uma plateia que ficou assustada com o que estava vendo na tela, e você vê as pessoas e fala, oh, muito engraçado. Você está na linha com a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Desde São Paulo International Film Festival. A mostra sai do MASP justamente porque havia censura, enfim, né? E o Leon não queria que os filmes estrangeiros fossem submetidos à censura e ele achou que ele fora do MASP ele poderia enfrentar sozinho a censura sem nenhum entrave, né? Eu lembro um filme do Wim Wenders chamado O Estado das Coisas. Quando a censura descobriu que o Leon queria passar a exibir, foi uma bagunça danada e a mostra foi suspensa. Chegou a ser suspensa por 4 dias. Você também foi o cara que, em 84, se não me engano, processou o governo pela censura que existia prévia aos filmes. A mostra, depois de 7 anos, saiu do MASP e aí a primeira atitude foi essa. Pegar um advogado que na época trabalhava para liberar filmes pornôs praticamente, com certificado especial de censura, falei, vamos cá, vem aqui, vamos defender uma causa nobre, vamos fazer isso, ele topou e abrimos um processo contra a União. E ganharam.
Ganhamos E por beneficiaram... uma semana. Antes de começar a sessão, a censura trouxe uma carta aqui proibindo o festival. A gente conseguiu que pelo menos essa sessão fosse feita. É uma decisão federal contra o que a gente havia conseguido de fazer um festival pela primeira vez no Brasil sem censura. Estou super decepcionada, escandalizada mesmo. O Ministério da Justiça toma uma decisão de interromper um festival internacional de cinema, o único que se realiza no Brasil, o que é uma vergonha nacional. Como é que você se sente? Derrotado. Olha, como eu não estudei cinema, eu estudei língua e literatura, eu diria que a mostra foi para mim uma espécie de curso de cinema. Eu ainda na universidade, eu comecei a me interessar por cinema, comecei a ler muito sobre cinema e virei um rato da mostra. Vi muitos filmes, teve um ano assim que eu vi todos os filmes da mostra, ou quase todos. São tantas maneiras de narrar histórias, tantos estilos de cinematografia, de interpretação. Eu me lembro com muita frequência de um filme chamado, eu acho que era Narciso e Psique. Era um filme provavelmente da Europa do Leste, eu não me lembro o nome do diretor. Um filme estranhíssimo, eu não entendi nada do filme. Nietzsche era um personagem do filme, pelo menos tinha algo a ver com Nietzsche. Eu acho interessante essa lembrança, porque ela é quase a lembrança de um sonho, né? Eu sou muito interessado no assunto sonhos, eu sofro com pesadelos, até escrevi um romance inspirado nisso. Filho, entende. A gente não tá indo porque a gente quer. Então por quê? Quando vocês vão voltar? Não existe um jeito certo de fazer cinema, não existe um jeito errado de fazer cinema. Existem tentativas das mais diversas, algumas dão muito certo, outras dão muito errado, mas você aprende com todas, né? E eu aprendi isso na Mostra de São Paulo. A galinha fugiu! Pega a galinha aí, rapaz! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Naquele tempo, eu pensava que os caras do Trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Sempre planejei ser um arquiteto e alguma coisa deu errado. Acabei fazendo cinema, não sei onde eu errei. Eu sempre quis ser fotógrafo, só que o destino me colocou aqui. A mostra, como todo mundo da minha geração, fez parte da minha vida, né? Minha formação de cinema. A gente conheceria só cinema de alguns lugares da Europa e americanos se não fosse a mostra. Hoje é muito fácil, porque você dá download, você tem DVDs, mas não tinha nada disso, não existia videocassete. Então, o momento em que tinha mostra e que você ia poder ver alguns filmes que não estão no circuito era um momento raro. Abre o leque, né? Nossa escola é muito cinema de 3 atos, o cinema americano, né? E a mostra traz filmes que vai para outros lugares, né? Interessante na Mostra de São Paulo e que vai numa contramão de festivais internacionais, pelo menos dos que eu assisti, quase a maioria dos festivais, é que ela é realmente sobre cinema, ela não é sobre celebridades. Isso é genial. Algum filme que eu assisti na mostra que me marcou, são inúmeros, assim, são inúmeros. E cada um por diferentes razões, assim, eu não saberia citar. Mas às vezes tinham filmes que ele mostravam que viravam cultos, assim, você tinha que ver. Lembro de um filme chamado Maupertuis, que todo mundo viu e ficou tão popular na FAO que a gente chamava de Faupertuis. Tinha uns deuses gregos, era um filme complicado pra caramba, mas por alguma razão esse filme caiu na veia, na faculdade, na FAO onde eu estava, e todo mundo tinha que assistir esse filme. Chega a Renata, que é um braço direito para ele, que ajuda também as duas coisas, ajuda a produzir, e ela também, que eu tenho uma formação de cinema, então também o ajuda a escolher filmes.
E acho que tudo fica um pouco mais forte. Conheci o Leão, na verdade, eu morava em Nova York. Foi antes de trabalhar na mostra, através de amigas. Mas a gente saiu, se conheceu, saiu para jantar com um grupo um dia. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar na mostra. Aquela coisa de você voltar, não sabe direito o que vai fazer. E comecei a trabalhar na mostra e aí foi. Foram 22 anos. Primeiro a gente contratava as pessoas assim, você quer trabalhar na mostra? Você tem carro? Era uma coisa. As pessoas iam com o seu carro buscar os convidados no aeroporto, iam buscar os filmes, carregar os filmes. A gente tinha uma brincadeira, tinha que ser batizado, carregar filme mesmo. A gente trabalhava muito bem, assim, acho que era o casamento era melhor até no trabalho. Em casa acho que a gente brigava mais do que era aquilo. O Leão sacava talentos e sacava ondas antes delas serem ondas. Nos apresentou o novo cinema iraniano. Antes da mostra, um nome consagrado hoje como de Abbas Kiarostami era um absoluto desconhecido. Foi um achado. O Kiarostami, para mim, foi um achado. Volte Sempre, Abbas, é uma homenagem ao cineasta iraniano Abbas Kiarostami, que ganhou a Palma de Ouro com Gosto de Cereja e que passou por São Paulo como jurado da Mostra Internacional de Cinema. E a gente redescobre São Paulo através deste olhar e da sensibilidade desse cineasta estrangeiro. Não há nada como olhar estrangeiro para ver melhor o que nos cerca. Descobrimos São Paulo a cada ano um pouco mais, graças aos cineastas que convidamos com seus filmes para a Mostra Internacional de Cinema. É difícil explicar o que é São Paulo, a terceira ou quarta maior cidade do mundo, para um estrangeiro. A rudez e a feiura estão sempre em primeiro plano. Vendo as margens do rio poluído, uma das primeiras impressões que se tem ao sair do aeroporto, o rumo ao hotel no centro da cidade, é que São Paulo esbanja verde. Afinal, estamos nos trópicos. E não custa lembrar que há anos temos até jacarés perdidos nas águas poluídas do rio Tietê. O caos urbano desconcerta os nossos visitantes. São Paulo foge às regras. Não há cronologia possível na sua arquitetura. A voracidade no ar do nosso tempo. Reescrevemos a nossa história pelo olhar sem pressa dos estrangeiros e o hotel permite a pausa universal para todas as reflexões. Depois, a misteriosa Avenida Paulista, que não é japonesa, não é americana. É simplesmente fascinante, nas palavras do cineasta Abbas Kiarostami, que aqui esteve como júri da mostra. Abbas passou a ver a Paulista como uma via cheia de gente de aparência interessante e a observar em meio à multidão rostos marcantes incomuns. Desde o primeiro dia, Abbas confessou depois em um conto-roteiro, deparei com um enorme número de famintos pela rua, embora nada haja de surpreendente na fome humana. Um mergulho na noite iguala-nos sempre ao fascinado olhar estrangeiro. O perigo nos faz estrangeiros em qualquer lugar. A noite não é suficiente para esconder a anarquia visual. A beleza prevalece em meio a qualquer outro sentimento. O centro velho de São Paulo, deteriorado, renovado, miserável, opulento, dará sempre uma impressão fascinante. A cidade nos engole com os olhos de Abbas. Uma dimensão em que o pátio do colégio não existe, é mera composição, fundo de cenário sem importância. Uma dimensão onde o pátio tem o seu real significado, onde ele é bom para abandonar crianças, é bom para crianças que cheiram cola, bom para adolescentes que jogam bola e bom para adultos que invadem prédios sem alma. Volte sempre, Abbas. Volte sempre.
son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me. Como é que é o nome dele? Eu perguntei assim, porque tinha muita gente, né? Quentin Tarantino. Aí o Tarantino pegou e levantou o braço, que ele estava sentado na escadaria. Ele não era ninguém. Ninguém conhecia o Tarantino e ninguém dando bola para ele, ninguém fazendo entrevista com ele. E aí ele estava com Cães de Aluguel. O primeiro filme dele. Cães de Aluguel é o seu primeiro filme, mesmo assim já está sendo chamado de gênio, sendo comparado até a Martin Scorsese. Quentin Tarantino, como é que você conseguiu ser tão bem sucedido no seu primeiro filme? Well, I guess I just made a good film. Alguns jornais estão dizendo que seu filme é uma espécie assim de filme do mal, com adolescentes e muita violência. É por aí? Well, it's not an evil film, but it shows, I mean, it's a tough movie. It's a violent movie and it's like brutal and everything, but it's also really funny. Como é que eu ia imaginar que daqui a alguns anos ele ia fazer Pulp Fiction? Lembro que ele chegou muito simpático, daí ele chegou e falou assim, mas não tem um catálogo, né? Não tem um filme, não sei o quê. Eu falei, olha, não tem desse ano, vai ter que esperar um pouquinho. Ele falou assim, então me dá uns catálogos antigos. Daí eu fui lá e dei 16 catálogos para ele. No dia seguinte, ele sentou do meu lado e começou a conversar sobre todos os filmes. Esse cinema do Quentin, que é muito de referência, você sabe de onde vem mesmo, porque ele é um mata-borrão. So you're the Jew hunter. That's a bingo. Is that the way you say it? That's a bingo. You just say bingo. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Foi mais difícil escolher o filme A Flor do Meu Segredo para a abertura ou foi mais difícil convencer o Almodóvar a vir prestigiar o evento? Debemos también concederle la palabra al señor León, porque si no después me trata muy mal. Pedro, queria que você falasse um pouco sobre a sua formação cultural, o seu passado. A mí me aburre mucho hablar de un modo directo de las cosas, directo de mí o directo de la película. Entonces, cuando tengo que hablar de la película, hablo de mí, y cuando tengo que hablar de mí, hablo de una ficción. También el dolor. Este hombre me ayudaría a arrancarle de mi vida. Leão, quais são as novidades dessa 20ª edição da Mostra Internacional de Cinema? A novidade é chegar ao número 20, sobreviver a isso. É gostoso chegar assim com um saborzinho de vitória ao número 20, assim, de caramba, são 20 anos que eu conduzo esse barquinho, né? E a gente esteve no Japão com uma missão muito especial e ela foi bem cumprida. A gente foi ao Kurosawa, ao mestre Kurosawa, pediu um pôster para ilustrar essa comemoração. E deu assim um desenho lindo. Internacionalmente, a mostra tem um peso, sim. No Brasil, eu acho que eu só tive noção assim com o programa da cultura mesmo, que eu acho bacana essa coisa de receber e-mail de vários lugares do Brasil. O programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura está atento ao que há de melhor na produção mundial. Hoje em dia, a pirataria está solta, né? Eu acho revoltante, eu particularmente acho revoltante. Você sai na Augusta, aí você vê já o filme do Almodóvar, você já vê todos os filmes possíveis, ou senão você vai na internet, quem quiser, e pode baixar o que quiser. Mas o problema é o que baixar. Agora a gente vive num oceano, é o excesso de informação. Aqui você vai ter sempre os títulos já consagrados nos mais famosos festivais de cinema do mundo e assinados por talentosos diretores. Eu tenho uma história muito particular com a mostra, porque o meu primeiro filme, Bicho de Sete Cabeças, ele é uma coprodução com a Itália, e essa coprodução foi que, na verdade, foi o dinheiro necessário para que esse filme acontecesse.
E isso aconteceu só porque o Marco Miller, que hoje ele é diretor do Festival de Veneza, ele era jurado na mostra, convidado do Leon e da Renata, e ele aproveitou a estadia dele no Brasil para conhecer também novos diretores. E o roteiro do Bicho de Sete Cabeças chegou nas mãos dele, e aí, tudo foi no período da mostra, naquelas 2 semanas, né? Ele leu o roteiro, gostou, fez o convite e a coprodução saiu. E eu fiz meu primeiro longa-metragem. Então, assim, na verdade, a mostra ela é também um catalisador, né? Fez com que eu me profissionalizasse, né? Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez defeito que você me fez desapareça, cresça e desapareça. A mostra faz parte da identidade da cidade, né? Já. Acho que ela é uma referência para todo mundo, assim. Mesmo que você não vá na mostra, você acompanha a mostra, porque a cidade fica tomada. É muito difícil você ter um evento que consiga isso, né? Uma cidade com tantas diferenças, com tanta coisa acontecendo. Arthur, veja, Sônia, Arthur. Não mexe com o que tá quieto, Matheus. Não mexe com o que tá quieto. Tá quieto, vamos mexer. Quando você faz um filme, você traz junto uma equipe inteira, as pessoas que você envolveu do lugar. Você ficou durante 4 anos construindo, então quando chega o momento de você mostrar o filme, não é só o momento de exibir o filme, mas é o momento de ele existir de fato. E quando você não tem esse espaço para ele existir, é muito angustiante, né? Então eu acho que a mostra, para muitos filmes, é um espaço de reconhecimento, de existência, de você poder se estimular e continuar. Eu tinha visto Tempos de Embebedar Cavalos, né? É um filme que você sai do cinema admirando o ser humano, apesar de toda a miséria dele, né? E aí depois eu vi Tartarugas Podem Voar, né? E aí eu soube que ele estava na mostra, pessoalmente, o Gobade. Aí eu falei, eu tenho que conhecer esse homem. Aí eu marquei de ir lá no hotel onde ele estava hospedado para vê-lo. E aí quando eu cheguei foi assim foi muito engraçado, porque era muito diferente do que eu imaginava. Aí vem ele, assim, num terno, celulares, totalmente, sabe, nada daquela visão que eu tinha. Aí teve uma hora que eu falei que eu era cineasta, e eu lembro que ele olhou assim, com uma certa curiosidade, né? Não sei se é porque sou mulher, né? Porque na cultura iraniana isso é muito mais forte, né? Essa foi uma lembrança que eu tenho, o encontro com o Gobade. A gente tem um trabalho bastante focado em filmes de longa-metragem. Nossa formação, nossa história vem bastante do cinema mesmo. Na vida do cineasta, do produtor, das pessoas que estão, assim, especialmente encabeçando os projetos de cinema aqui no Brasil, faz parte essa conexão com o mundo. E a Mostra Internacional de São Paulo, pra gente, é um pouco o caldeirão que nos formou. O grupo que se forma em torno da mostra é muito heterogêneo, né? Tem produtores, diretores, roteiristas do Brasil e do mundo inteiro. Eu vou te dar alegria, eu vou parar de chorar. A gente sabe que a gente vai ter um filme para lançar no começo do ano ou em dezembro. A gente inicia pela mostra
justamente para que aquele público que a gente entende que é um público cinéfilo, um público formador de opinião, um público que vai propagar mais sobre o filme, já é para a gente um trampolim para o lançamento do filme nas salas de cinema comercial. Alô? Posso ligar depois? A gente está fazendo junto com a Mostra um projeto chamado Mundo Invisível. A gente foi convidado pelo Leon e pela Renata para desenvolver com eles esse projeto de longa-metragem que é composto por diversos curtas-metragens. E de diretores incríveis, diretores todos que a gente é fã. Então o Theo Angelopoulos, o Marco Beckes, o Wim Wenders, o Atom Egoyan, o Manuel de Oliveira. O amor aumenta na prática do sexo, das traições. O mundo está se perdendo, não acha, Ricardo? Parece que sim. A Maria de Medeiros. Para O Mundo Invisível, eu optei por contar 24 horas na vida de um garçom num grande hotel, porque eu acho que as pessoas que servem nos grandes hotéis são as típicas pessoas invisíveis, não é? Aliás, faz parte do trabalho deles serem invisíveis. E, no entanto, veem muita coisa, às vezes mais do que gostariam. Então, assim, ter convivido com esses grandes nomes do cinema durante a mostra e, a partir daí, ter desenvolvido uma relação de trabalho com eles, eu acho que assim, é o grande destaque assim, que eu faria de conexão que a gente fez através da mostra, né? Estamos juntos, viva a mostra! Para o motorista que vem em direção a São Paulo. A gente aproveitou um momento assim em que a cidade estava comemorando os 450 anos e dentro da mostra a gente convidou os cineastas que estavam aqui, os que tinham tempo também para isso, para darem suas visões sobre a cidade. Tapiracoiana, Caingá, Sibipiruna, Sebipira, Sepipiruna, Manduirana, Mamangá. Por mais famosos que eles fossem, ou importantes, enfim, todos tiveram que aceitar a condição de fazer com uma mini-DV, uma câmera de mini-DV que é a mais simples que existia na época. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Tive a sorte de participar também no Bem-vindo a São Paulo e realmente os diretores chegavam aqui e eles nos colocavam uma câmara nas mãos e agora filma São Paulo. Eu adorei fazer esse exercício e, claro, enquanto portuguesa que cresceu a ouvir o Caetano Veloso, fiz uma homenagem à canção Sampa e filmei num filme muito curto, só de 2 minutos, o cruzamento da Ipiranga e da Avenida São João, fiz um plano de sequência. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa. Isso é muito estimulante. We wanted to do almost a feature film, shooting in the corridors of the beautiful Holiday Inn Hotel, which have a kind of a Soviet perspective going until then. Because anyway, this object which is looking at me is the kind of the fetish of our time. A Daniela Thomas ela também aplica o olhar estrangeiro dela com muito carinho, com muito amor a São Paulo. Eu sou uma fã, assim, uma fã da mostra, uma fã do Leon, uma fã da Renata, uma fã da mostra. O que significa o cinema iraniano chegar ao Brasil? Significa a gente perceber que o humano é um só. A dificuldade que é trazer esses filmes pela alfândega. Você sabe que um filme
Pesa, acho que é 100 quilos um filme, porque são 4, 5 latas. É um trabalho, uma coisa de camelo. Jezanquet é o maior diretor vivo, eu acredito, no momento do planeta. Pessoa que mais sensibilidade, mais capacidade de realização, mais chutzpah, como se diz acho que em Yiddish, né? Coragem, determinação, um poeta incrível. E eu tive o privilégio de ajudar, de acompanhar e de ser de alguma forma participar do convívio com ele, né? O Valtinho fez a conversa, né, com ele na mostra e, nossa, foi um sonho isso. Eu acho que não tem hoje país que esteja mudando tão rapidamente quanto a China. E não tem quem capture melhor esse estado de coisas, essa transformação e como é que ela afeta o homem comum do que o Jezanquet. E eu vi os filmes do Gia. Eu tinha visto alguns lá fora, mas o Still Life, que é o meu favorito, eu assisti na mostra. Assisti todos os outros, sou muito, muito fã. A mostra entrou na minha vida quando eu ingressei na faculdade, né? Eu fiz faculdade de cinema na FAAP. E, enfim, eu era daqueles que pegava credencial e toda a edição. Meu recorde na mostra foram 52 filmes que eu vi em uma só mostra. Eu participo de festivais internacionais também e eu acho que a mostra é um festival, assim, incrível comparado com os que tem lá fora também. Eu acho que o principal da mostra são os encontros com os próprios filmes, sabe? Eu tenho pessoas que hoje em dia são minhas amigas, diretores que são meus amigos porque eu acompanhei desde a mostra, então eu acabei ficando muito próximo de diretores como Alexis dos Santos, que também tem minha idade, é argentino e que eu acompanho desde a primeira vez que veio para a mostra. I will stop. Eu vi um filme que chama Glue, eu fiquei encantado pelo filme, falava sobre a adolescência, assim como o tema que eu estava interessado quando estava fazendo meu longa, que foi selecionado pela mostra. Tu me desculpa, eu sei que tu tem teus amigos, teus compromissos. Dava pra arranjar um tempinho pra visitar o teu pai. Porra, eu não vou! E por causa da mostra ele veio apresentar o novo dele, que é o Unmade Beds. When you're sitting just watching people and trying to imagine what they do and where they come from. Foi daí que eu encontrei com ele e disse que, ele tinha que ver o meu filme, porque de alguma forma o filme dele fez eu abrir a minha cabeça para fazer o meu. E quando ele viu o meu filme, ele falou que tinha tudo a ver com o próximo filme que ele estava fazendo. Então você vê que existe um diálogo, o filme é a intermediação, né, entre você e o público, ou você e outro realizador. Então foi muito legal como até hoje nós somos muito amigos. Uma das maneiras mais interessantes de acompanhar a mostra é você entrar no cinema sem saber o que vai passar e ser surpreendido. Nesse panorama de muitos filmes, centenas de filmes, você descobrir aquele filme único, aquele filme que vai te cativar e que você não tem nenhuma informação dele, que não vai entrar em cartaz. Uma coisa que eu acho muito bacana assim, na mostra é o ritual que se forma, né, ao redor dela. Você pegar os catálogos, estudar os filmes, marcar, depois ficar na fila, aí você vai lá e encontra, às vezes, pessoas que você encontra só uma vez por ano na fila da mostra. Assistir o filme na sala de cinema era tão importante quanto frequentar as filas imensas da mostra, em que você encontra os amigos e cada um conta que filme que assistiu. A fila é tão importante quanto o filme, né? Porque na fila a gente faz amizade, na fila a gente troca ideia, na fila a gente troca indicações de cinema e na fila não existe desconhecido.
Eu não viajo em outubro porque é o mês da mostra. É demais, né? Meio maluquice, né? Mas enfim, é isso aí. Já tirei licença e passei 15 dias, que foi um dos melhores 15 dias. Eu acho que é um mundo que fica ao nosso alcance. É muito importante, era mais importante ainda na época da ditadura, quando passavam filmes proibidos, né? Eu acho que a mostra valorizou o cinema, mas também possibilitou criar um público novo para o cinema, né? São Paulo é cinema para mim. Para mim é isso, São Paulo é muito cinema. Eu acho que cinema é vida, né? A partir da mostra eu me iniciei realmente como cinéfila e estou totalmente segura de que sou cinéfila. Sou viciada em cinema. Várias gerações foram criadas cinematograficamente pela mostra. A mostra em si tem uma influência na minha formação como cinéfilo e cineasta, mas também tem como cidadão do mundo, consumidor de cultura e de entendimento do mundo. Essa é uma oportunidade única que nós temos durante o ano de ter contato com uma multiplicidade de filmes, diretores, tendências, linguagens cinematográficas, culturas diferentes. É uma oportunidade única que a gente tem para diferenciar o olhar. Criou esse hábito de a gente aceitar um outro olhar que não o americano e um outro olhar europeu que a gente não estava habituado a ver. Ela traz um cinema que você não vê habitualmente. O que tem no cinema hoje, 90% do cinema é lixo. A mostra, ao contrário, 90% da mostra é significativo. Hoje está muito difícil a gente olhar o mundo. E eu acho que olhar o mundo através dos filmes da mostra é uma coisa mais construtiva, né? Acredito no poder regenerador do cinema. Convencemos-nos disso, Rubens Eloy Filho e eu, na última visita que ele me fez. Falamos de um cinema que nos arrepia e que nos faz companhia, que mexe com as vísceras, que faz palpitar o coração, que faz chorar. Leon escreveu isso na Folha, num artigo onde ele pela primeira vez assume que ele está doente, grave, né? Ele que fundou a mostra, né? Ele era a essência da mostra. Ele cuidou da mostra como se cuida de um filho que você quer bem. O Leon é um pioneiro. É um cara extraordinário, né? O Cacoff, para mim, é um guru. Ele é uma pessoa que me proporcionou muitos momentos bons, entendeu? Em todos esses filmes que eu vi. Eu penso nele como uma espécie de professor que me ensinou muitas coisas. Eu não seria exatamente quem eu sou sem o professor Leon, né, programando aqueles filmes que me ensinaram tantas coisas. Tem aquela máxima de que o cinema é uma espécie de sonho compartilhado, né? Nosso prazer é entrar naquele universo, sonhar e junto com outras pessoas. E para mim o Leon é o cara que levou esse prazer de compartilhar sonhos ao extremo, assim. Porque o barato dele era realmente pegar um sonho da Mongólia, um sonho da Macedônia e trazer esse sonho para São Paulo, assim, e fazer as pessoas sonharem com ele essas coisas que ele encontrava pelo mundo, esses sonhos que ele encontrava pelo mundo. As maiores emoções da minha vida foram vividas em salas de cinema ou na TV da minha casa, vendo um DVD que ele me emprestou. O Leon era um combatente heróico. Ele não descansava nunca, ele era absolutamente obsessivo. Ele chegava a ser até ranheta com a gente, jornalista, para obrigar quase a gente a assistir aqueles filmes, porque ele via a importância, nós tínhamos que assistir aquilo. Quando você não gostava do filme, ou tinha críticos à seleção aqui ou ali, ele
não tinha dúvidas em descer o sarrafo em você e não te cumprimentar e ir embora. Faz parte da persona Leon. Acho que é o baixinho rabugento mais feliz que eu conheci. E eu acho que ele era feliz justamente porque ele fazia o que ele gostava, que era compartilhar esses sonhos. Acho que todos nós, todos os festivais e mostras, querendo ou não, são todos filhos da Mostra de Cinema de São Paulo, são todos filhotes, né, do Leon Kacoff. O espírito da mostra sempre vai ser o espírito do Leon. Sou o maior difusor do nome de São Paulo no exterior. Com o maior orgulho, mas sou. A mostra não teria uma opinião da importância que tem, a sua importância de prospecção, se não fosse o Leon Kacoff e a Renata de Almeida. O evento é o espelho do seu criador. E vice-versa. Pena que ele foi embora, mas o legado dele fica, com certeza está aí. Mesmo agora, nessa 35ª edição, quando a gente perde o Leon, a gente sente nas pessoas todo esse carinho, esse afeto que existe pelo legado que ele deixa, né? E a enorme vontade das pessoas de ajudar e se envolver para que a mostra continue existindo. Uma noite muito difícil, né? Mas tem sido um ano muito difícil. Por isso hoje, mais do que nunca, eu tenho que agradecer a maravilhosa equipe da Mostra. Também tenho que agradecer a minha família, que foi tão amiga, e aos amigos, que foram tão família. Eu tinha um profundo amor por ele, assim, como amigo, sabe, gostava, ele dizia as coisas, sabe, uma pessoa de uma transparência. Não é à toa que ele lutou pela liberdade de expressão, não é à toa que ele fez da mostra esse espaço de resistência num momento de ditadura. O cara teve de enfrentar a resistência de ditadura, teve de enfrentar descrença de distribuidores, teve de formar público, e ele fez tudo isso. O que o Leon trouxe para a cidade de São Paulo é comensurável, assim, em termos do que ele mudou essa cidade, do que ele trouxe de bom para todo mundo. Então, isso é realmente um vazio enorme. Eu perdi um grande amigo, muito triste por isso. Eu acho que é essa homenagem que ele merece, que ele gostaria também. Eu estou desconfiado que a Renata vai dar um duro desgraçado. Ela tem uma fibra muito grande e eu acho que ela vai pegar essa mostra aí e levar para frente, né? Com toda a experiência que ela teve nesses últimos quase 20 anos. Né? Então eu acho que São Paulo vai continuar tendo a sua mostra. O desejo do Leon é que nós realmente continuássemos e dessemos continuidade a esta mostra. Ele foi um exemplo de resistência, de sabedoria, numa visão fantástica sobre a arte, a cultura e o cinema em particular. Você via o Leon, pensava em cinema. Era legal o Leon, ter o Leon perto. E a mostra. O que eu busco é atingir pessoas sensíveis, inteligentes e preocupadas em descobrir o que acontece no mundo que nos cerca, né? Quando o filme é bom, ele te faz ganhar o dia, o mês, o ano, sabe? Ou a década. Dear Renata, when I came to see you only 2 months ago, I saw you, we had lunch. And then you were standing, the two of you, like a goodbye, with this very sweet expression of Leon. And it was tender, but I knew that maybe Leon would go before I see him again. We are friends because I think that we, through all these years, spoke many times about cinema, about what it can tell people. Now I'm sitting in my apartment in Haifa,
I look down at the floor of my apartment in Haifa, and I can see São Paulo on the other side of the planet. Some human meetings are really profound, and the departure is painful. So, dear Renata, I was really glad to see you both, and I saw the two sons, and I hugged them too, and I hug you. And warm regard to the film lovers of São Paulo. I hope to be back, and we will remember. So I give you this shalom from Haifa in Israel. Amos. Ciao. O futuro da mostra sem o Leon é a Renata. Eu acho que se há uma pessoa com capacidade para levar isso adiante, com experiência para levar isso adiante, é a Renata. A Renata é uma pessoa encantadora, ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa muito sensível. Nos últimos 22 anos, ela liderou, junto com o Leon, a mostra. Sem ela, a mostra não estaria do tamanho que está. Acabamos sendo um pensamento só. Hoje em dia, eu acredito que ela vá tocar isso com energia, né? Tanto que a mostra desse ano foi praticamente uma mostra dela, né? Montada por ela e montada admiravelmente, nessas condições extremamente penosas. Tenho certeza que a Renata vai continuar esse trabalho. Eu desejo, acho que como todo mundo, que a mostra siga. A gente continua com esse mesmo propósito, sabe? Tentar, porque há uma diversidade maior, tentar apresentar cinematografias desconhecidas, também os ganhadores dos festivais, os filmes esperados, mas a gente não pode seguir na tentação de deixar essa parte do desconhecido. Existe um cinema que é muito maior do que aquele que a gente vê na sala aqui da esquina, onde a gente vai, compra pipoca e compra ingresso. Que cinema é esse? A gente se acostumou a ir à mostra para fazer, para descobrir. A mostra é muito importante para o cinema. Сударь, сударь, как жалко, что вас нет рядом. Вы бы все поняли. Смотрите, море вокруг. И плыть нам вечно, и жить нам вечно.